Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês, gente que luta para vir gravar um vídeo para vocês, misericórdia, vocês precisam orar mais por esse canal, viu? Coisa tá feia. Hoje eu vou gravar e vou soltar esse vídeo, saia como sair, gente, com o cachorro latindo, pode passar a banda dos satanás aí tocando aí na porta de casa que vai ter vídeo no canal, não é possível. Bom, no assunto de hoje a gente vai falar sobre medo, e eu sou uma pessoa que eu posso falar sobre medo. Existem temas que Deus fala no nosso coração, né, muitas vezes em vídeo, ou até pra gente levar numa pregação presencial até uma igreja, que não são temas que a gente domina muito, mas o Espírito Santo nos leva a estudar a respeito do assunto. Porém, sobre esse tema do medo, eu posso falar, porque eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Eu sempre fui aquela criança medrosa e depois eu cresci e virei uma adolescente medrosa, né? Quem acompanha aqui o canal já sabe que o Senhor Jesus me tirou do mundo das drogas, do crime, do alcoolismo, e dentro desse mundo eu já passei por alguns perigos, né? Algumas situações perigosas, e eu sempre fui aquela pessoa medrosa, gente. Eu sempre fui aquela pessoa que no meio de uma confusão já me jogava no chão com medo de tomar um tiro. Eu sempre tive medo. Eu me lembro que na época de escola, na minha época tinha aquela frase assim, ó, no final da aula eu te pego. Nossa, Deus, se eu ouvisse isso no final da aula eu te pego, pra que eu ia sair da escola? Morava lá na escola, não precisava ir pra casa, porque eu não queria sair de jeito nenhum, porque eu sabia que alguém lá fora ia querer me bater. Então eu sempre fui essa pessoa que não enfrentava esse tipo de situação, não, eu tinha medo realmente. Eu me lembro que a minha irmã sempre foi mais velha do que eu, né, e sempre estudou junto comigo, e aí eu usufruía do fato dela ser corajosa para me defender. Então, várias vezes na minha adolescência, na minha juventude, no meio de uma briga, de uma confusão, que as pessoas realmente saíam no soco, eu colocava minha irmã para me defender, para brigar por mim, porque eu tinha medo de enfrentar. Até um dia que a minha irmã pegou e falou assim pra mim, você me chamou pra bater nessa menina? A menina era pequena, gente, mas eu tava morrendo de medo. A minha irmã olhou e falou, você me chamou pra bater nela, agora você vai bater nela. Porque se você não bater nela, eu vou te bater na frente dela. Aí eu fui lá e tive que brigar com a menina de medo da minha irmã. Então eu sempre fui uma pessoa muito medrosa. Hoje em dia eu ainda convivo com medo. Tem gente que olha pra mim, a maioria das pessoas que convivem comigo, se você perguntar, fala uma qualidade daquela, eles vão dizer, ela é corajosa. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que vivo enfrentando os meus medos. Mas ele ainda existe. Vou dar um exemplo pra vocês. Toda vez que eu vou cantar na minha igreja, gente, muitas vezes eu vou em outras igrejas, assim, onde eu não conheço ninguém, é tranquilo. Eu canto, eu prego, é uma bênção. Mas na minha igreja, onde eu sei que todo mundo me conhece, onde eu tô em casa, que era o lugar que era pra eu ficar mais tranquila, eu não sei por quê. Mas eu tenho um medo tão grande, gente, tão grande, eu não deixo de fazer. Eu subo no púlpito, eu canto, eu vou lá, tem que reger, eu vou lá reger. Tudo que o Senhor propõe pra eu fazer, eu faço. E as pessoas pensam assim, nossa, ela faz... Nossa, irmã Kelly, você canta, você não tem medo, você é desenvolta. Não imaginam que eu estou enfrentando um medo tão grande, mas tão grande, que, gente, uma vez eu fui solar um hino das irmãs num congresso, igreja lotada. Na hora que eu me coloquei de pé para fazer o solo das irmãs, por Deus do céu, gente, eu achei que eu ia infartar. Eu comecei a sentir uma dor aqui nesse osso do meio do peito. Esse osso tem o nome de externo. Eu senti uma dor tão forte aqui, que eu pensei, eu vou infartar, eu vou morrer aqui na frente de todo mundo, no meio do culto. Eu comecei a orar, a pedir a misericórdia de Deus. Senhor, não permita que eu morra, que eu tenha um infarto, que a ambulância tem que entrar aqui dentro da igreja para me tirar daqui. Não permita que eu passe por isso. E de fato, todas as vezes que eu subo no púlpito da minha igreja para cantar, eu passo mal de muito medo. Eu tenho muito medo, mas eu enfrento esse medo. Então eu tenho propriedade para falar a respeito de medo. Eu quero que vocês entendam isso, que eu não sou uma pessoa que ela não sabe o que eu passo, ela não tem um sentimento, então para ela é fácil falar. Não. Eu sou uma pessoa que eu enfrento os meus medos. Eu aprendi a enfrentar os medos. E automaticamente, nessa de ter que enfrentar o medo e fazer, eu descobri que é fazendo isso que você chega num lugar onde o medo simplesmente ele vai embora. Ele vai embora. De fato, eu tenho algumas técnicas que eu vou colocar aqui pra vocês, que eu vou falar pra vocês, que eu utilizo
na hora que eu me sinto com medo, alguma coisa vai me travar, o medo vai me travar, eu uso essa técnica para barrar, para parar esse medo. Gente, uma coisa que a gente precisa entender, por que eu vou enfrentar o meu medo, né? Deus não tolera o medo. Isso que eu vou falar para vocês é o motivo pelo qual todos vocês que sentem medo, que o medo te trava, que o medo te barra, é o motivo pelo qual você precisa lutar contra o medo, você precisa vencer o medo. O único fato que existe, que você precisa vencer o medo, que você não pode aceitar ele na sua vida, é que Deus não tolera medo. Deus tolera muita coisa na nossa vida. Vocês podem imaginar o quanto dos nossos defeitos Deus tolera. Ele tolera muito, ele é muito tolerante. A palavra do Senhor diz que ele é longânimo, né? Que a misericórdia dele se estende e se renova a cada dia na nossa vida, que é a causa de nós não sermos consumidos. Então, a misericórdia do Senhor faz com que ele vá tolerando vários e vários defeitos que nós temos. Porém, uma coisa eu posso afirmar para vocês: Deus não tolera o medo. Eu entendo que Deus não tolera o medo porque o medo ele bate de frente com a fé, né? A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Então, algo que não agrada a Deus definitivamente é uma pessoa que não tem fé. E quando a gente sente medo porque nós não temos fé. Você vai se lembrar de uma passagem onde os discípulos estavam no barco, aliás, duas passagens, né, gente? Uma, Jesus estava no barco dormindo e a outra, Jesus estava fora do barco. Jesus falou para eles irem sozinhos e passarem para o outro lado dentro do barco. Enfim, nas duas passagens, tanto a que Jesus está no barco quanto a que Jesus não estava no barco, nas duas passagens levantou-se uma grande tempestade contra aquele barquinho que eles estavam. No caso que Jesus estava no barco, não tinha nem porquê eles ficarem apavorados daquela forma, né? A Bíblia diz que eles acordaram Jesus: Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Como que pode eles entender que Jesus estando no barco eles iriam morrer, né? Que Jesus estava dormindo alheio àquilo que estava acontecendo com ele. E na outra passagem, onde Jesus está fora do barco, onde ele vem caminhando pelas águas, né? Para se encontrar com eles lá no meio do mar, a palavra do Senhor também diz que Jesus tinha mandado eles entrar naquele barco e passar para o outro lado. Eles estavam a serviço de Jesus. Então, eles deveriam também ali naquele momento ter fé de que Jesus, apesar de não estar ali naquele momento, ele estava ciente do que estava acontecendo e que nada de mal ia acontecer com eles. Porém, a palavra do Senhor diz que eles se aterrorizaram com a tempestade, as ondas que vinham contra o barco. E nessa segunda passagem que eu tô falando para vocês, a Bíblia diz que Jesus vai lá, se encontra com eles no meio da tempestade. Quando eles olham Jesus vindo no meio do mar, eles pensaram que era um fantasma e eles ficaram mais apavorados ainda, ou seja, eles já estavam apavorados quando Jesus não estava no barco, sem a presença de Jesus, mas quando Jesus chegou ali, eles se apavoraram muito mais. E aí Jesus fala para eles: calma, gente, calma, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro diz: Senhor, se tu és o Cristo que está vindo aqui no meio do mar, andando pelas águas, não é um fantasma, me fale para ir ter contigo andando sobre as águas. E aí Jesus fala: vem, Pedro. E aí Pedro pula do barco e começa a andar sobre as águas e a gente pensa: agora vai melhorar, a história vai ficar fantástica pro lado deles, mas não. Mesmo depois de Pedro ter sentido os seus pés tocarem nas águas como se fosse um chão firme, porque a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. E aí quando Pedro já estava vivendo aquele milagre, ele volta a olhar para a tempestade e volta a ter medo. E aí naquele momento ele começa a afundar. Ou seja, gente, o medo ele pode te fazer afundar, ainda que você esteja no propósito de Deus, ainda que você esteja com Jesus no seu barco, ainda que você esteja vivendo um milagre andando sobre as águas. O medo pode fazer com que você perca a tua vitória, a sua bênção e afunde no meio do seu problema. Alguns estudiosos dizem que na Bíblia Sagrada está escrito 366 vezes a palavra não temas, a frase não temas, a ordem não temas. E eles dizem que isso é para que cada dia do ano, inclusive o ano bissexto, você tenha uma palavra dessa da parte de Deus na tua vida: não temas. É para cada dia que você acordar, Deus está falando para você: não tenha medo. Então, quando você sente medo, Deus vê a desobediência na sua vida, vê a falta de fé, e aí, meu querido, é só derrota, porque não tem como agradar a Deus assim.
Uma outra passagem muito legal para a gente entender o que Deus sente, né? Quando ele vê que o homem está com medo, é aquela palavra da guerra onde Gideão estava preparando o seu exército e aí Deus fala para ele: Gideão, tem muita gente aí. Fala para o povo que os medrosos e covardes voltem para casa e não participem da guerra. E aí vem a parte mais assustadora da história: 22 mil homens voltaram para casa e disseram: medrosos, covardes? Ah, sou eu vou voltar para trás. 10 mil ficaram e 22 mil voltaram. Isso já indica que a maioria daquele exército era medroso, era covarde. E hoje não é diferente, gente. A maioria dos cristãos que estão servindo a Deus, eles estão servindo a Deus, mas eles não fazem a menor noção do Deus que eles estão servindo e eles passam uma vida aquém daquilo que Deus tem para eles por conta do medo e da covardia. Nós vemos na palavra do Senhor que está escrito: eu não vos dei espírito de temor. Ou seja, a gente já aprende que o medo é um espírito. E ele não é um espírito divino, ele não é um espírito da parte de Deus. Ele é um espírito maligno. Então, quando você sente esse medo que te para, que te trava, esse medo que faz com que você duvide daquilo que Deus vai fazer na sua vida, que duvide daquilo que Deus já falou, daquilo que Ele muitas vezes já está fazendo, isso não vem de Deus. E se não vem de Deus, vem do teu inimigo. E como eu disse que eu ia trazer coisas aqui na prática para você se libertar desse medo que você sente, gente, eu não tô falando só de coisas espirituais, tá? Muitas vezes a pessoa leva tudo pro lado espiritual, mas isso é pra tua vida, é pra qualquer área da tua vida. Tem gente que tem medo de se relacionar com outra pessoa, tem gente que tem medo de tomar decisões na sua vida, tem gente que tem medo de fazer aquilo que você precisa fazer dentro do seu trabalho, dentro do seu negócio, tem medo de se arriscar, viver aquilo que Deus tem pra você. Deus tem um projeto pra sua vida, né? Digo no mundo secular, digo na sua vida material, vida acadêmica. Eu não sei em que área da sua vida que você tem medo, que você se trava e você tem medo de avançar. Mas a forma que eu encontrei pra parar com todo esse medo, gente, enfrentar muitas vezes gente grande, vocês sabem que eu me envolvi com política, eu sou funcionária pública, eu enfrento pessoas que a maioria das pessoas que estão ao meu redor não tem coragem de enfrentar. E eu faço isso sem medo, de fato, eu não tenho medo de fazer isso. Eu realmente sinto essa coragem. Por quê? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a sua vida no altar de Deus. É diferente quando você vai tomar alguma atitude na sua vida onde você não tem uma vida de oração. Se você não tem uma vida de oração, você vai ter medo no seu trabalho, você vai ter medo na sua faculdade, na sua escola, na sua igreja, seja qualquer área da sua vida. Porque no fundo, nós sabemos que Deus é poderoso, que Deus é perfeito, que Deus pode fazer, mas aí nós entendemos, será que eu fiz a minha parte? Muitas vezes o medo da gente vem disso. Um outro exemplo disso é quando você tem uma brecha na sua vida, quando você tem algum pecado, muitas vezes é um pecadinho, algo que você já acostumou a conviver com aquilo ali, né? A gente chama de mariposas, aqueles pecadinhos de estimação que você acostumou a viver com aquilo e você já nem luta mais contra. Quando você tem esse tipo de brecha na sua vida, o medo vai tomar conta de você, porque você entende que, bom, Deus ele pode ser fiel comigo nesse assunto, mas eu estou sendo infiel com ele e isso pode fazer com que eu tenha dado legalidade ao diabo para ele poder agir na minha vida. Feche as brechas da sua vida. Tenha uma vida de comunhão, tenha uma vida de amizade, de intimidade com Deus. Se você tem uma vida de comunhão, você não precisa ter medo de nada. Então, tudo que você for fazer, você dobra os seus joelhos, você ora e aí você sai de casa. Quando você sai de casa, debaixo de oração e com uma vida em retidão diante de Deus, não existe nada que possa te enfrentar. E aí, quando você dá de cara com alguma situação em que você sente esse medo, você precisa entender, trazer a memória, realmente falar se for necessário para você ouvir a grandeza do teu Deus. Toda vez que você enfrentar um problema muito grande, uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande que você precisa transpor, você olha para o espelho se for necessário, sabe? E fala para você mesmo quem é o seu Deus. Que o seu Deus ele tem controle de tudo na mão dele. Que você já orou, que você tem uma vida de retidão, de intimidade, e você já orou entregando a ele o teu caminho. Você já orou pedindo a ele a vontade dele na sua vida. Então acabou, meu querido. Ainda que aconteça algo ruim com você, Deus está no controle. Nada saiu do controle de Deus. Essa é a maior tranquilidade que uma pessoa pode ter na face da terra. É saber que você tem uma vida com Deus, que você é amigo de Deus.
E se você é amigo de Deus, maior é o que está com você do que o que está no mundo. Então nada mais importa. Isso é tão forte que a palavra do Senhor diz: não tema o homem que pode matar o seu corpo. Mas antes disso, tema a Deus, que pode matar o seu corpo e ainda lançar a sua alma no inferno. Eu amo essa palavra, porque ela diz que se a gente tiver que ter medo de alguma coisa, que a gente tenha medo de pecar contra Deus. Se você tiver que ter medo de alguma coisa, que você tenha medo de entristecer o coração de Deus. A coisa mais linda do mundo é você encontrar com alguém, um ser humano, que tem medo de entristecer o Espírito Santo de Deus. Que você tenha medo de pecar, que você tenha medo de ir para o inferno. Mas fora isso, você não precisa ter medo de nada, absolutamente nada. Sempre que você se sentir barrado por esse sentimento, eu quero que você lembre-se desse vídeo. Lembre-se que Deus não tolera gente medrosa, gente covarde. E que você não precisa ter medo de nada, porque o seu Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Ele é criador dos céus e da terra, e até o mal que te assola, foi ele quem criou. Operando Deus, ninguém pode impedir. Seja amigo de Deus. Receba, entenda o amor que ele tem por você. Porque a palavra do Senhor diz que o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua fé. Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e me procurar lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Kelly Salles Oficial, a página do Facebook Ministério Kelly Salles. Deus abençoe a sua vida. Um beijo, fique firme, em nome de Jesus. Tchau!